Olá, irmãos, nós estamos aí então na nossa praticamente primeira aula do curso de teologia do Seminário Teológico Manaim, né? A primeira aula aí nós fizemos uma apresentação do curso e agora nós estamos iniciando então a primeira matéria do curso, que é bibliologia, né? Bibliologia é uma das matérias da grade do curso de teologia que nós vamos apresentar para vocês. E essa matéria é uma matéria maravilhosa, né? E ela tem que ser a matéria inicial, porque já que nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que entender um pouco da composição da Bíblia, como ela é feita, quais os conjuntos de livros, qual o nome que se dá a esses conjuntos de livros, né? E, além do mais, eu faço sempre um convite aí para todos os alunos, que a Bíblia, ela não é somente para ser lida, ela é para ser meditada, né? Então, é necessário o teólogo aí, ele aprender na leitura de um texto, a entrar dentro daquele texto, entender o que está acontecendo ali, por que Deus está falando daquela maneira, por que Deus está trazendo aquela mensagem, qual o contexto histórico daquele povo, onde eles estão, para quem é a mensagem, quem fala a mensagem, em que local está esse povo, quais os costumes dessa época, qual o pecado que eles estão fazendo, ou qual motivo de Deus estar transmitindo essa mensagem ou falando com eles, né? Qual é a cultura deles, né? Os costumes. Então, assim, tudo esse contexto é muito importante. A gente vai conduzir vocês a apreciar essa parte aí, para que vocês possam não ler o texto de forma superficial, mas analisar cada texto da Bíblia de forma profunda, né? Entendendo o panorama histórico, né? Quando você não entende o panorama histórico, você pode pregar ou querer dar uma aula, alguma coisa no texto isolado da Bíblia. Isso é um erro fatal, porque às vezes algum texto ele necessita, né, para você fazer a exegese, a hermenêutica do texto, que você entenda aonde que está o contexto ali, o capítulo antes, o capítulo depois, do que está falando. Senão você pega um versículo isolado e fala uma coisa e não é esse o sentido da profecia ou o sentido da correção que Deus está dando ali, né? Da palavra que Deus está dando. Então, isso é muito importante mesmo. E sem falar que a Bíblia, né, é um universo maravilhoso de conhecimento do nosso Deus, que nunca se acaba. Deus tem um dos seus atributos, é a infinitude. Ele é infinito em tudo que faz. Infinitude não é de eternidade. Infinitude é que não tem fim o conhecimento a respeito de Deus, né? Não se acaba, né? Lembrando que a Bíblia, ela é uma parte, ela é a única fonte de revelação de Deus para nós. A Bíblia, vamos lá, anota aí. A Bíblia é a única fonte de revelação de Deus para nós. Na Bíblia, nós encontramos a revelação do Deus Criador e Redentor. Só que a parte, né, o ângulo do Deus Criador e Redentor, ele é só um ângulo de Deus, né? Criador e Redentor. Existem outras coisas a respeito de Deus. Só que a Bíblia, ela se foca em ensinar para nós como que Deus criou todas as coisas, né? E trazer para nós qual foi o plano de salvação desse Deus para conosco. É o Deus Redentor, como ele redimiu os nossos pecados, qual é a forma, né? Como a gente tem que se portar diante dele. Então, ela traz essa informação para nós. Mas o conhecimento a respeito de Deus, né? Ele não se exaure, ele não termina, ele não cabe dentro de 2.000 páginas da nossa Bíblia, né? Deus é muito maior, tem outros ângulos dele, né? Outra parte de Deus, outros projetos, outras coisas. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia as tabelas químicas. Você não vai encontrar na Bíblia como é que funciona todas as galáxias. A raça humana, ela vem descobrindo as coisas, né? A Bíblia, ela só fala mesmo do Deus Criador sobre ele, revelando características sobre ele e de como ele vai nos salvar. E por conta disso, a Bíblia, ela é 100% Cristo. De Gênesis a Apocalipse está se falando de Cristo. Todos os textos da Bíblia, eles se referem a Cristo. Então, a Bíblia, ela é cristocêntrica, porque a mensagem da Bíblia é a mensagem de redenção
salvação. Quem se apresenta ali é o Deus salvífico, aquele que salva, o Deus que cria e o Deus que salva, né? Porém, só para nós juntar aí, dentro desse contexto aí, da revelação de Deus através da Bíblia, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, é perguntado assim para Jesus: no que consiste a eternidade? O que nós vamos fazer lá em cima, né? Alguns irmãos acham que vai ser praia, sol, né? Só comer e beber, ser servido pelos anjos. Mas Jesus responde essa pergunta dizendo que a eternidade consiste em conhecer a Deus. Olha, gente, vocês querem saber o que vão fazer lá em cima? Jesus responde: a eternidade consiste em conhecer a Deus. Então, nós vamos passar a eternidade inteira, eternamente conhecendo a Deus. Não caberia mesmo todo o conhecimento de Deus em 2.000 folhas. E não caberia todo o conhecimento de Deus em 90, 100 anos do ser humano. A gente nunca vai conseguir, em 100 anos de vida, conhecer a Deus no completo, por conta da sua completude, da sua infinitude, né? Sem fim o conhecimento a respeito dele. Não, a gente não consegue. Então a Bíblia é uma parte dessa revelação, mas é a única fonte que nós temos. Ela é uma parte da revelação a respeito de Deus, mas para nós é a única fonte que nós temos de conhecimento a respeito dele. O termo teologia é uma combinação de duas palavras do grego. Theo, que é Deus, e logia, que é estudo. Então, teologia significa estudo a respeito de Deus. A tradução é feita, então, de trás para frente. Theo, Deus, né? A palavra ficaria Deus, ciência, Deus, estudo. Aí a nossa leitura em português se dá de divindade e características humanas. Então, isso acontece na Bíblia dos dois lados, nós para com Deus e Deus para com nós. Então, você vai encontrar na Bíblia Deus falando: meu braço forte, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, os meus olhos são como tocha de fogo, os meus pés estão sobre a face da terra, né? O meu braço forte para te defender, minha mão não está encolhida. Isso são linguagens figurativas que Deus usa para a gente entender Ele. Mas eu queria lembrar vocês que Deus não tem corpo, né? Deus é espírito. Deus não tem corpo. No céu, a única representação do corpo humano é Cristo. Cristo é a única representação do corpo humano no céu, entendeu? E qual corpo que Cristo tem? Aquele que ele conquistou aqui na terra, que ele teve aqui na terra. Um corpo de etnia judaica. Então, Jesus não é aquele loiro dos quadros de olhos azul. É aquele lá, um Jesus americanizado. Jesus, ele tem etnia de judeu, então ele deve ser. Né, a característica dele é a cor da pele do judeu, que é uma pele um pouco amarelada, né? Os cabelos negros, né, caracolados, essas são as características da etnia judaica. Então é esse Cristo que nós vamos encontrar lá. Claro que não é mais o corpo de barro feito de pele, igual o nosso, mas sim um corpo glorificado, como nós teremos o nosso também. Mas quando você chegar no céu, você não vai ver Deus, porque Deus é Espírito, e não vai ver Espírito Santo como pombinha, porque é Espírito também. Mas qual a garantia que... Onde fala isso na Bíblia? Bom, vamos lá. Isso daí é falado pra gente lá em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 22. Eu quero que vocês leiam e marquem no caderno. É uma fala de João, né? Lembrando que o Apocalipse não foi revelado para João. Deus revela o Apocalipse para Jesus e Jesus conta para João, revela a João. Mas aí é uma parte onde o João está lá no céu.
e é feito para ele a seguinte pergunta: ô João, você viu Deus? E ele responde: eu vi Deus, sim. Deus é a luz que ilumina lá todo o céu. Eu vi ruas de ouro, eu vi muro de jaspe. Ele vai descrevendo e vai falar: olha, lá não precisa de sol, nem de lua para iluminar. Lá a iluminação é feita por Deus, né? Aí a pergunta, né? Então você viu Deus? Vi. Porém, eu vi Deus, que é a luz, através da lâmpada, que é Cristo. Aí a pergunta que eu te faço: você consegue ver a luz na sua casa, se não for pela lâmpada? Não consegue. Você só vê a luz através da lâmpada. E João vai falar que só vê, se a gente só consegue ver Deus através de Cristo, que é o corpo. Então, como que vai ser, irmã? Aí outra base bíblica, lá em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, ele vai dizer que em Cristo, no corpo que Cristo adquiriu aqui na terra, em Cristo, habitou toda a plenitude de Deus. O que significa? No corpo de Jesus, o corpo que ele adquiriu aqui, e hoje é um corpo glorificado, entrou lá dentro, está lá dentro com ele, o Pai e o Espírito Santo. Por isso que fala que em Cristo habitou, naquele corpo, toda a plenitude, o total da divindade. A plenitude é o total, o tudo da divindade. É o Pai e o Espírito Santo. Então, quando você chegar no céu, você vai ver lá no trono sentado Jesus de forma corpórea, com o corpo glorificado, mas o mesmo corpo adquirido aqui na terra, que é a representação humana, que somos nós, bracinho, perninha, né? E dentro daquele corpo vai estar o Pai e o Espírito Santo e o Filho. Quando Jesus andava aqui, fizeram a mesma pergunta para ele: ô mestre, como parece seu pai? E a gente tinha aquela curiosidade: como é Deus? E ele falou assim: olhai para mim e vocês vão ver como é o Pai. Olha para mim, vocês vão saber como é o Pai. Jesus estava falando disso. Depois, lá no final, João, ele completa para a gente entender melhor, né? Mas, então Deus não tem braço, não tem mão, né? Deus não tem, gente, nós temos o costume de humanizar Deus. Deus não tem alteração de sentimentos, como a gente fala. Eu entristeci Deus, Deus não pode ser entristecido, porque Deus, nos seus atributos, ele tem um lá que é a imutabilidade. Uma coisa que é imutável é uma coisa permanente. Então, o que causa a mutabilidade, a alteração? Vamos lá. Nós precisamos alterar quando a gente melhora ou piora. Então, é uma alteração. Melhorar ou piorar. Deus não melhora e nem piora. Ele é perfeito. Outra coisa que nos faz alterar essa imutabilidade seria a composição ou o tamanho, medida. Né? Deus é espírito, não tem medidas para ser alterada. Deus já se completa em si, a composição dele é perfeita. Então, por conta disso, Deus é imutável, não tem alteração nenhuma. Então, nunca Deus vai ficar nervoso. A gente não ira, Deus é só mais uma linguagem que Deus usa na Bíblia, que vai falar assim: Deus se irou. Deus não ira. Deus olhou e fez o que tinha que ser feito. Que, na verdade, todos os decretos de Deus foram feitos na eternidade. Então, Deus não tem essas alterações humanas, mas tanto a Bíblia, tanto a revelação de Deus para nós usa essa linguagem humana, quanto nós usamos a mesma linguagem humana, é uma forma de aproximação e de compreensão daquilo que se pôde conhecer a respeito de Deus, né? Então, outra coisa aqui para a gente falar ainda nesse slide. A Bíblia, usando uma linguagem humanizada, além disso, ela vai usar muito o contexto histórico da época. Então, no Velho Testamento, todas as profecias e todas as falas de Deus, ele vai usar coisas como plantação, terra, gado, pastor. Ele vai usar uma linguagem rural. Por quê? Porque os judeus, na época de Moisés, eles eram nômades. Nômades, para vocês entenderem, é como se fossem ciganos, né? Eles não têm moradia fixa. Eles andam de um lado para o outro com cabanas, com tendas. Então, Israel e outros povos da época eram nômades. Eles andavam de um lado para o outro com cabanas e tendas, né? Mas eles estão num momento rural, gente, né? Eles plantam e dali eles comem da terra. Não tem supermercado, não tem indústria.
tem gado, ovelha, né? Então o Velho Testamento está cheio dessas falas de Deus para conosco, ou para com Israel, nessa linguagem que eles entendem, né? Na linguagem rural mesmo. Fala de terras, fala de montanhas, de rios, de mares, né? Já no Novo Testamento, quando Jesus nasce, ele nasce na época do Império Romano. Porém, antes do Império Romano, houve o Império Grego. E os gregos, eles tinham o costume de implantar nas civilizações, nas cidades que eles conquistavam, a cultura grega, que nós chamamos de helenismo. Helenismo é a cultura grega, né? Qual é a cultura grega? Só para vocês lembrar um pouquinho. A forma de vestir de roupa, que a maioria era de um lado só, os braços de fora. As esculturas dos gregos têm sempre homens nus e mulheres nuas, né? Os gregos gostam de Olimpíadas, né? De competições. Então, antes do Império Romano, houve o Império Grego e eles conquistaram Jerusalém e todos os povos da Bíblia. E os judeus eram escravos ali, eram conquistados da Grécia. E os gregos helenizaram os judeus, tá? E aí depois eles perdem para o Império Romano e aí Jesus nasce, já é o Império Romano. Mas toda aquela cultura grega já está ali. E é por isso que Deus usa Paulo para falar com as pessoas, né, no Novo Testamento, usando a linguagem da cultura que eles tinham, da helenização. Aí então vem Paulo e fala, ao que vencer dali é a coroa da justiça, está falando de campeonato, né? Fala de vida atlética, né? Fala assim, combati o bom combate, ele está lembrando os gladiadores, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É toda uma linguagem voltada para Olimpíadas, para costumes gregos, que é o que o povo entendia naquela época. Então, nós vamos ter essa linguagem aí diferenciada entre Velho e Novo Testamento. Vamos lá. Então, voltando aqui, só para finalizar, guardem bem isso, que é questão de prova. Antropomorfismo, tá? Seria características humanas dado à divindade, né? Aí eu coloquei esses versículos como referência aqui. Eu vou pedir para vocês lerem todos os versículos ao término dessa aula. Leia todos eles, né? Grife a sua Bíblia, passe e marca texto, né? Todas essas referências bíblicas que a gente deu, marque todas na sua Bíblia. Se quiser escrever ao lado antropomorfismo, e ali vai mostrar que naquele versículo aí tem um antropomorfismo, né? Então, Deus é espírito, não tem corpo, né? Já expliquei no céu, vocês vão ver só Jesus. E tá aqui os versículos, e eu fiz uma tabelinha para vocês guardarem, se quiser passar limpo no caderno também, que é as linguagens humanas atribuídas a Deus. Primeiro, partes humanas. Mão, braço, olho, ouvido, rosto, boca, voz, pés, ciúme, zelo, arrependimento, alegria, tristeza, né? E outros são sentimentos humanos atribuídos a Deus. Deus não tem nenhum sentimento humano. Deus não é humanizado, né? Nós que humanizamos ele, é uma forma de a gente tentar estar próximo ou entender de maneira mais clara, né? Mas Deus não é humanizado. Então, mas a gente atribui a ele sentimentos humanos, como força, poder, libertação, vigilância, atenção e tristeza, né? São sentimentos humanos que não estão em Deus, mas é uma linguagem antropomórfica que a gente usa na Bíblia. Tanto nós usamos para com Deus, quanto Deus usa para conosco. Dentro da teologia, então, temos a matéria de bibliologia, e nessa matéria nós vamos aprender o quê, irmã? Nós vamos aprender como ler e estudar a Bíblia, que é tudo isso que eu falei aqui agora, né? Vocês entenderam o contexto histórico, o que está acontecendo na época, saber interpretar o versículo, né? O capítulo, quem fala, quem está profetizando, né? Vocês vão aprender como são as divisões dos livros da Bíblia, né? A Bíblia é composta de divisões de livros, tem livros Pentateuco, poético, profetas maiores, profetas menores, evangelhos sinópticos, né? Cartas paulinas, cartas gerais, né?
tem cartas pastorais, nós vamos aprender tudo isso. A Bíblia é o livro mais vendido e o primeiro a ser impresso em papel. Eu vou explicar nas próximas aulas para vocês como que eram os primeiros manuscritos da Bíblia, onde eles eram escritos, né? Nós vamos aprender como foi a formação desses 66 livros que nós temos na mão, como foi a preservação dos originais. A Bíblia também ensina muita história, ela também é fonte de busca dos historiadores, dos arqueólogos, né? Eles estudam a Bíblia e muitas vezes, através da localização que a Bíblia dá, eles localizaram cidades antigas que estavam soterradas, né? Estavam enterradas ali, a Bíblia deu ponto, eles foram lá cavar e encontrar essas cidades. Então, a Bíblia também é uma fonte histórica, né? Uma fonte de conhecimento. A gente aprende também sobre sistemas de governo na Bíblia, sistemas de medida, geografia, usos e costumes, pesos e moedas antigas. Tudo isso daqui nós vamos encontrar dentro da Bíblia. Por que devemos estudar a Bíblia, gente? A Bíblia é a única fonte que nós temos do conhecimento de Deus, assim, né? A única fonte, não o único conhecimento. Eu diferencio sempre isso. A única fonte que nos foi dada, mas não é o total do conhecimento, tá? Mas é através dela que a gente conhece um pouco das características de Deus, da moral que Deus quer, das regras que ele colocou para nós, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, né? A Bíblia é a revelação especial de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer assim, Deus, olha, o que eu pude revelar a vocês sobre mim, o que Deus está falando? Tem um limite que ele revelou e um limite de aprendizado nosso. Lembrando que, por conta do pecado, esse limite de aprendizado, conhecimento a respeito de Deus, foi diminuído. Adão, ele tinha uma maior cognição, um maior poder de compreender as coisas de Deus. Tanto que Deus descia todas as tardes lá para ele e Deus conversava com ele ali no Jardim do Éden, né? Mas por conta do pecado, nos foi diminuído. A ciência vai explicar que nós só usamos 10% do cérebro, 90% está desativado. Né? 10% a gente já faz esse estrago todo que a humanidade faz aí, imagina 90%. Ixi, já tinha acabado com o planeta Terra. Já. Mas nós só temos, então, 10% do cérebro sendo usado, 9% está guardado aí. Eu creio que sim, esses 90% foi a consequência do pecado, né? E um dia, na glória, quando nós tivermos nosso corpo restaurado, né, o nosso corpo glorificado e restaurado da natureza pecaminosa, eu acredito sim que a gente vai receber um potencial maior de compreensão. Até porque nós vamos estar lá com Deus, precisamos compreender tudo que está lá em cima e aprender a respeito dele. Nesse momento, o nosso cérebro é limitado, né? Mas Deus, vamos lá, voltando para Romanos 1,18. Ele fala assim, olha só. O que eu pude informar para vocês a meu respeito, eu coloquei na mente de vocês, na consciência. De forma que eu fiz isso, e para que vocês crescem que foi eu que depositei esse conhecimento, eu testifiquei desse conhecimento através do mundo visível e invisível, ou seja, das coisas que a gente vê, tudo testifica de que Deus existe. E as informações a respeito de Deus, ele colocou na nossa mente lá como fosse um chip, quando a gente é gerado. Tá bom? E aí a gente nasce e fala, será que isso é verdade que eu estou pensando? Aí Deus fala, olha para o lado, olha o mar, olha o céu, as estrelas, olha o ordenamento todo dos planetas, o alinhamento, as galáxias, olha aí se eu não existo. Aí o salmista faz um salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia. Ou seja, olha ao lado que as coisas visíveis, né? A organização dos animais, da natureza, tudo, gente, tudo está testificando de que Deus existe, de que essa verdade que nós recebemos na nossa consciência é uma verdade comprovada. E o mundo invisível, que Deus fala lá em Romanos 18, é o mundo espiritual. Então, o mundo visível e invisível testifica daquilo que eu coloquei na cabeça de vocês, que é na consciência quando vocês nascem. Essa revelação é a revelação geral, porque todo mundo recebe essa revelação. Então, aqui já falando para vocês que não existe ateu. Quando o ateu foi gerado, ele recebeu de Deus a revelação de que Deus existe. Ele só passa uma vida inteira negando, mas ele recebeu.
Então, essa é a revelação geral. Todo mundo tem consciência que Deus existe. Todo mundo pode parar e olhar as cachoeiras, os mares, as montanhas e saber que Deus existe, né? E Deus vai falar lá em Romanos 18 que ele fez isso para que todo mundo se torne indesculpável perante ele. Então, lá no céu, quando a gente chegar lá, não vai ter aquela pessoa que fala assim, ai, Senhor Deus, me perdoa, eu não fiquei sabendo de nada disso, eu nem sabia que você existia. Essa pessoa, através da palavra do apóstolo Paulo, vai ser contrariada. Mentira. Quando você nasceu, eu coloquei na consciência de você a noção de que eu existo e a noção do certo e do errado. Todos vocês sabiam. Então, eu coloquei isso para que vocês não tivessem desculpa, se tornassem indesculpáveis. E Romanos 18 continua. Porém, Deus está falando, vocês pegaram isso que eu coloquei em vocês, essa glória, porque era minha glória na mente de vocês, e vocês deram para ela o mesmo valor que se dá para um jumento, para um animal de 4 patas. Deus está falando desse jeito assim. Pode ler na sua Bíblia. Vocês deram à minha glória o mesmo valor que se dá a um animal de 4 patas. Eu não gostei disso e por conta disso entregarei vocês às próprias concupiscências. Só um minutinho, irmão. Entregarei vocês às próprias concupiscências. E aí Deus vai dar, do versículo até o 32, uma descrição de todo o pecado da humanidade. Então, assim, como vocês transformaram a minha glória na glória de um animal de 4 patas, eu vos entregarei às próprias concupiscências. Aí Deus começa a lista. Os homens deitarão com os homens, as mulheres deitarão com as mulheres, haverá fornicação, contenda, adultério, ira, homicídio. Ixi, vai fazer uma lista. Olha, se você terminar de ler Romanos 1, 18 até o 32, você vai ver que todos os pecados da humanidade estão ali. Todos eles são consequência da ira de Deus para conosco, porque nós transformamos a glória dele, o conhecimento a respeito dele, temos o mesmo valor que se dá a qualquer animal. Então, gente, essa é a regra da revelação geral. Isso é a revelação geral, todo mundo sabe. Qual é a revelação especial? A revelação especial de Deus, ela não é dada para todo mundo. A revelação especial de Deus é Cristo. Então, onde está Cristo? Onde Cristo foi revelado? Na Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus para nós, né? É uma parte da revelação a respeito de Deus que traz um objetivo, a salvação. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Lá vai ser descrito tudo a respeito de Deus, característica minuciosa a respeito dele, como ele vai salvar, através de quem ele nos salvou e quem é Cristo. Então, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai falar de Cristo, que é a revelação especial para nós. Então, a Bíblia é a palavra escrita e em Cristo ela é a palavra viva. Ela não é um livro qualquer, ela é a palavra viva. Aí eu deixei esses versículos aqui para vocês, Salmo 119, versículo 130, né? A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Eu deixei aqui também Isaías 34, 14. Buscai no livro do Senhor e lede. 1 Timóteo 2,15, ou é 2 Timóteo, acho que é 2. Procura apresentar-se a Deus de forma aprovada, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? E o João 5,39, examinei as escrituras, porque nela julgar ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Maravilhoso. 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 A origem divina da Bíblia. Vou contar uma coisa para vocês. Pode escrever aí no caderno. Não é possível conhecer primeiro a Bíblia, crer primeiro na Bíblia, para depois crer em Cristo. Essa trilha não funciona. Se você não crê em Cristo e vai crer primeiro na Bíblia, você vai entrar na leitura da Bíblia questionando a Bíblia, porque na verdade você não crê em Jesus e está lendo um livro para tentar crer em Cristo. Então, como o livro só fala de Cristo desde o começo até o fim, e você não crê nele, você vai ter um monte de questionamentos e argumentos, o que não pode. A Bíblia não é para ser
não está sujeita a ela se comprovar nada, nem a argumentação, nem a ser questionada. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Qual é o caminho certo? Eu preciso primeiro crer em Deus para depois crer na Bíblia. Eu preciso primeiro crer em Cristo para depois crer na Bíblia. Quando eu creio primeiramente em Cristo, eu já abro a Bíblia crendo que aquela é a palavra dele. Não questiono. Então, esse é o caminho certo. Crer em Deus, depois crer na Bíblia. O caminho reverso, que é crer na Bíblia para depois crer em Cristo, não funciona. Porque se você não crê em Deus, como é que você vai ler a revelação a respeito dele? Eu não creio, vou ficar questionando tudo, né? Mas a Bíblia ela é uma palavra inspirada, conforme segundo Pedro 21. Ela é a profecia e nunca foi produzida por vontade de homens, né? Mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, a palavra Bíblia, a gente não encontra dentro dela, né? A gente encontra outros nomes. Porém, a Escritura, que é uma forma que a Bíblia se autodenomina, já que a palavra Bíblia não tem lá dentro, a Escritura, ela vai descrever para que ela serve. Gente, ela não serve para a gente ficar rico, ela não é material coach, tá? Coach, né? Coach. Ela não serve para amaciar o ego humano, nem acariciar os egos humanos, do ser humano, né? E às vezes as pessoas estão usando a Bíblia para isso, mas não funciona. A Bíblia é uma espada. Ela é uma espada diferenciada, porque ela está afiada dos dois lados. Então, pensa vocês, né? Com uma espada de samurai, de verdade mesmo, afiada dos dois lados, você manuseando ela, amigo, você vai se cortar de alguma forma, vai se machucar, vai doer. É difícil, né? Então, a Bíblia ela não traz conforto, assim, pra gente, né? Não é essa a ideia, trazer afago. A Bíblia, quando a gente se dá de frente com ela, muitas vezes é dolorido. Por quê? Porque ela vai nos moldar, ela vai nos ensinar, ela vai nos moldar, ela vai nos corrigir e vai ensinar para nós qual caminho que deve andar. Qual é o pior problema do ser humano? É ser contrariado. Mas assim, a verdadeira palavra de Deus, ela nos causa quebrantamento. Nós somos realmente contrariados ao nosso ego. E a gente tem que ficar igual Paulo, né? Paulo era sábio, criado aos pés de Gamaliel, doutor nas leis judaicas. Aí quando ele descobre Jesus e a palavra de Deus, né? O que ele faz diante de Deus? Ele fala, não vivo eu, é Cristo que está vivendo em mim. Eu morri e nasceu Cristo. Em algumas passagens, Paulo vai falar assim, eu sou escravo de orelha furada. Em outros livros dele, vocês vão ver que Paulo começa assim, eis, quem fala aqui é o Paulo, o apóstolo do Senhor, acorrentado em Cristo. Né? É isso, gente. Então, assim, essa forma que estão usando a Bíblia hoje em dia, como afago, ou seja, eu uso a Bíblia para justificar a minha fala, a minha tese. Né? Primeiro eu faço a minha tese, ela que é mais importante que a Bíblia, assim que o pessoal pensa. Depois eu uso a Bíblia para amparar a minha tese. Não funciona, gente. A Bíblia ela diz sobre ela, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A função dela é ensinar, redarguir ou dar respostas completas, corrigir e instruir em justiça. Gente, ensinar. Redarguir quer dizer, lembra muito de régua, tá? Dar a metragem completa, a completude. Tá? O tamanho, né? A estatura, redarguir. Corrigir, ninguém quer ser corrigido. Instruir em justiça. O caminho que você deve andar, não o que você quer andar. Então, assim, essa é a função da Bíblia, passando disso a procedência do maligno. Aliás, o apóstolo Paulo fala que ele é um livro selado, a gente não pode nem acrescentar nem diminuir nem uma vírgula. Está selado. É isso que está aqui. Não precisa ser atualizada nem melhorada. Falar que você vai atualizar a Bíblia é você dizer que Deus precisa se adaptar a nós. E isso está errado. É nós que nos adaptamos a Deus. Em Efésios, você vai encontrar dizendo que nós estamos num caminho de santificação progressiva em busca da estatura de varão perfeito. Tá, e quem é o varão perfeito? Aí Efésios responde, é Cristo. Então ele vai falar, olha, vocês estão a caminho, estão sendo moldados pela palavra, pelo Espírito Santo, para poder chegar ao mais próximo da estatura de um varão perfeito que entra no céu, cidadão do céu. E esse varão perfeito, para modelo de vocês, é Cristo. Então, ser moldado, gente, não é legal, não. Você pega lá um rubi,
da forma que é tirada da natureza, é tudo deformado e feio, cheio de barro. E aí vai lapidando, lapidando, para depois se tornar aquela coisa bonita, né? Aquele diamante, né? Um rubi, um diamante. Qualquer pedra que você retire da natureza tem que ser lapidada. Ela vem em estado bruto. Então acho que a gente vem em estado bruto mesmo, e a Bíblia nos lapida, né? Essa é a ideia, tá, gente? Mas a Bíblia, ela é feita para isso. Essa é a função da Bíblia: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia não é somente lida para ser... A Bíblia não é somente feita para ser lida aos domingos, né? Que a maioria dos crentes faz, né? De domingo nem leva a Bíblia, mas agora é tablet, iPad, telefone, já deixaram a Bíblia de lado. Não tem nem onde fazer anotação, né? Só ler lá. Só cumprir tabela. Você não tem que ler a Bíblia para cumprir tabela na hora do culto, né? Tem gente que não lê a Bíblia a semana inteira, né? Tem gente que não lê a Bíblia a vida inteira. Tem gente que anda com a Bíblia igual desodorante debaixo do braço, mas não sabe nem o que está lá dentro. Aí é uma vergonha para nós, porque o islamismo, o muçulmano, ele conhece o Alcorão de ponta a ponta, né? O hinduísmo conhece as suas leis, o budista conhece, todo mundo conhece tudo, o espírita fica estudando, e nós, os cristãos, andamos com a Bíblia e não sabemos o que tem lá dentro, né? Então, gente, aqui é um chamado de um despertamento para nós, né? Para a gente conhecer a Bíblia, para tornar nossa mente forte, saudável. A natureza humana, ela precisa ser alimentada com pão, né? Mas ela precisa ser alimentada pela palavra também, porque a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece a alma. Tem pessoas que a alma já está perecendo, né? A alma está morta, a alma está apagada. Né? E Jesus dá uma chamada aqui. Ele responde assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia produz em nós, aí, em nossa mente, nosso coração, a fé. Lembrando que a fé não vem de nós, ela é dom de Deus, né? É um presente, dom é presente. A fé é um presente de Deus. E onde a gente pega esse presente? Está à disposição. Mas onde a gente pega? Dentro da Bíblia. Então a fé, ela é um presente de Deus, porém ela só vem de uma forma. Eu só consigo pegar ela de uma forma. Pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Por isso é muito importante, muitas vezes, que você leia a sua Bíblia em voz alta. Para que você ouça também a sua voz e ouça os textos bíblicos, né? A Bíblia, ela dá orientação de como nós falarmos com Deus, né? Deus fala para nós na Bíblia que pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Então, a gente que passa a vida inteira pedindo uma coisa, mas é contrária à natureza de Deus e às leis de Deus. Não vai receber nunca, vai pedir sempre. Vai ficar frustrado. Então, a Bíblia nos orienta como falar com Deus, como conhecer a Deus, quais os preceitos de Deus, quais os mandamentos de Deus, o que Ele deixa, o que Ele não deixa. Como que eu faço para conversar com Ele? Como que eu peço? E aí a gente vai trilhar o caminho certo. A Bíblia também, ela vai trazer para nós aí garantia das promessas de Deus, né? A gente lê lá e a nossa é verdadeiramente renovada, né? Vocábulo da Bíblia. A palavra Bíblia não tem na Bíblia. Pronto, não tem na Bíblia a palavra Bíblia. Mas tem outras palavras. Ela se autodenomina em outras palavras. Por exemplo, Escritura ali, Sagrada Escritura, Livro do Senhor, Palavra de Deus, os oráculos de Deus. Aí tá os versículos aí, vocês vão ler, fazer anotação, né? Mas da onde que vem a palavra Bíblia? Ela vem do grego, né? E é o seguinte, no grego, um livro é chamado de biblios, um livro. Um livro pequeno. E a Bíblia, ou seja, quando o grego vai falar vários livros, ele fala biblion. A Bíblia ela é composta de vários livros pequenos, ao total 66 livros pequenos. Então, biblos é rolo, pergaminho, né? Era chamado de rolo pergaminhos lá. Nós vamos aprender isso, que são o primeiro material da Bíblia, né? E então é um livro. Se é vários livros, é chamado de biblion. E daí vem a palavra Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. O celular tocando. Natureza da Bíblia. A Bíblia é a essência de Deus e o propósito revelado a nós. Não tem como você saber o propósito de Deus se você não conhece a Bíblia, né? Ela contém a mente de Cristo, o querer de Deus, a instrução para a vida dos homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos,
Quando você aprende a Bíblia, você fica sábio em todos os âmbitos da sua vida. Na vida financeira, na vida emocional, comportamental, na sua vida cristã, em ética, no seu lar, o tratamento seu com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. A Bíblia é a fonte desse conhecimento da vida humana, da vida dos homens. Ela instrui a gente em todos os ângulos da nossa vida. Vida acadêmica, vida de estudo, né, vida de profissão, tudo. Ela instrui em tudo. Então, o salmista, no Salmo 119, ele pergunta lá, como conhecerá o mancebo o seu caminho? Como que o jovem vai saber o que fazer? E aí ele mesmo responde, através da palavra de Deus. Então, como conhecerá o mancebo? Que caminho que eu devo ir? Para onde eu vou? O que eu faço? Lá, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Maravilhoso isso, né? Para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês 6 perguntas. Como é que vai funcionar? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão transcrever essas perguntas e vão responder. Onde é que está a resposta, professora? A resposta está nesses slides que eu mandei para vocês. Vocês vão reler os slides e responder cada uma dessas perguntas no caderno. Quem quiser digitalizar para passar para o computador, beleza. Se não, pode ser à mão mesmo. Uma vez respondido, vocês vão mandar no meu WhatsApp particular, individual, não no grupo. Vocês vão mandar para mim a folha com seu nome completo e lá pergunta e resposta. Tira uma foto do celular assim e manda para mim, vale 1 ponto na nota dessa matéria. Deus abençoe, bons estudos. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, pode fazer pergunta e a gente vai estar aqui para responder. Amém?